nesse vídeo eu vou falar sobre como montar um enxoval de fraldas de pano para recém-nascido, caso você opte por usar fraldas de pano desde os primeiros dias do bebê. Eu sei que a gente nunca sabe com quantos quilos que o nosso filho vai nascer, muitas vezes a gente tem uma estimativa pelo ultrassom, mas pode ser que erre para mais ou para menos. O fato é que a grande maioria dos bebês nasce com peso entre 2,5 kg, 3,5 kg, e daí nessa faixa de peso, as fraldas tamanho único elas ficam muito desajeitadas, ficam muito grandes. Aqui eu tenho um bebezinho que teria mais ou menos esse intervalo de peso, né? Com uma fralda tamanho único ajustada no tamanho RN. A gente percebe que fica muito volume na barriguinha, já que a gente tem que fazer várias dobras para acomodar o excesso de tecido aqui. E também no meio das pernas, já que não tem como a gente ajustar a largura entre as perninhas. Essa largura é fixa nas fraldas. Então fica bem volumoso, fica meio desajeitado. Essa é a mesma fralda que esse bebê maior está usando. Esse bebê teria em torno de 1 mês, 2 meses de vida, já com uns 4 quilos, 5 quilos. Então, já nesse peso, as fraldas tamanho único, elas começam a se ajustar bem. Essa aqui tá na dobra P e a gente percebe que o volume tá proporcional. E o ajuste nas perninhas fica melhor, então tem menos riscos de vazamentos. Mas, logo que o bebê nasce, quando ele é bem pequenininho, essas fraldas tamanho único, elas não ficam tão legal. Daí, se você optar por usar fraldas descartáveis até o seu bebê chegar no peso para começar a usar as tamanho único, tudo bem. Mas, caso você opte por usar fraldinhas menores, tem várias opções de fraldas tamanho RN e eu vou mostrá-las aqui. E vou mostrar qual que é a mais econômica, qual que é a mais prática que quase todas as pessoas indicam. Mas primeiro eu vou mostrar como que faz uma dobra RN a partir de uma fralda de tamanho único. Essa aqui é uma fralda tamanho único, padrão da China, a maioria das fraldas da China são dessa forma. Daí, para você fazer a dobra RN, você tem que deixar essa primeira fileira de botões de baixo aparente, pegar a segunda fileira de botões e fechar contra a terceira, dessa forma. Daí fica só a fileira de baixo aparente. E essas duas fileiras da cintura você vai dobrar para fora, dessa forma. E daí você dobra pra dentro e depois você fecha. Pega essa aba que tem os botões invertidos e fecha contra esse botão que ficou aqui na diagonal. Dobra aqui pra dentro. Pega essa outra aba que tem esses botões normais e fecha contra os botões invertidos que ficaram aparentes aqui. Dessa forma. Daí você tem uma fralda tamanho único ajustada em RN. O problema é que fica muito volume aqui na barriguinha, pelo tecido que ficou dobrado, e também entre as pernas. O espaço é muito grande. Então, pode ser que não fique tão legal no seu bebezinho. Aqui eu tenho uma fraldinha RN, all-in-one, tudo em um, só para comparar, para ver a diferença de tamanho. Essa aqui fica bem mais ajustadinha num bebezinho pequeno. Essa aqui já não fica tão legal. Mas, então, caso você queira comprar RN, a melhor opção são as capas, como essa, que não tem o tecido interno, né, de bolso, é só a capa impermeável, é só o tecido de pull impermeável, com os botões de ajustes normais, como uma fralda tamanho único tem, né? E tem a opção de velcro também. Caso você ache melhor usar o velcro tem a vantagem de que você pode ir aumentando os ajustes a cada novo crescimento do bebê. Você vai ajustando
tudo milimetricamente, né? Tem bem mais ajustes. Mas as de botões também são ótimas, não perdem em nada. Daí, para você usar junto com essas capas, o mais indicado são pre-folds. Você pode comprar pre-folds prontos, pode fazer, costurá-los, ou simplesmente pode pegar a fralda cremer, dobrada. Aqui eu tenho uma fralda cremer 70 por 70 centímetros, dobrei ao meio, depois dobrei mais uma vez, ficou dobrado em 4. Daí ela fica com esse tamanho, né, 35 por 35 centímetros. E daí eu posso vestir ela no meu bebê. Coloco ele nessa posição, dobro aqui no meio. E daí eu fecho entre as perninhas, puxo de um lado, puxo do outro. E daí eu posso fechar ou com snap ou com alfinete. Você vê o que for melhor para você. Aqui eu vou fechar com um snap, só para mostrar como que fica. Fica mais ou menos dessa forma. Daí você veste a capinha por cima. Essa é a forma mais econômica, porque você pode ter menos capas e mais fraldas cremer, já que os bebezinhos RN, eles fazem muito xixi, né, várias vezes por dia, só que em pequeno volume, e vários cocôs também. Daí você troca mais vezes a fralda cremer e dá para reaproveitar a capinha, né, caso não fique suja de cocô. Daí depois você ajusta direitinho para colocar todo esse excesso de tecido aqui para dentro, né, da capa, para não ter risco de vazamento. E aqui na cintura também. Essa aqui ficou meio desajeitada porque é uma fralda que ficou com tamanho 35 por 35, daí se o bebezinho for muito pequeno, ela pode ficar grande. Eu tenho uma outra opção que eu comprei, fraldas de boca, daquelas de 6 camadas, né, que é toda enrugadinha e tal. Daí eu coloco uma delas nessa posição, mais alongada aqui no meio, pego uma outra igual, dobro em 3 e faço um pre-fold na hora, sem costurar, sem nada. Eu coloco aqui no meio, onde precisa ter mais absorção, que é onde o bebezinho vai fazer xixi, vai fazer cocô. O cocô de bebê RN é muito mole, né? Um cocô quase líquido, então precisa ser absorvido bem aqui. Daí eu pego e visto no bebê do mesmo jeito que eu visto uma fralda cremer, né? Eu coloco o bebê aqui no meio, com a vantagem de que eu vou ter mais camadas aqui ao centro, né? Onde precisa realmente absorver mais. Dobro aqui na frente. Fecho aqui. Daí eu puxo de um lado, puxo do outro e prendo com o snap. De um lado, prendo do outro e prendo aqui embaixo. Pronto, agora eu posso vestir a capa. Fica bem arrumadinho, né? Daí aqui você pode colocar pra dentro, no bumbumzinho, o excesso de tecido. E daí eu visto a capinha, da mesma forma que eu usaria com a fralda creme. Daí, como eu falei, você pode ter menos capinhas e mais fraldas, né? Porque as capinhas secam muito rápido. Como ela só tem o pool, né, o material impermeável, basta a água escorrer um pouquinho e, sei lá, em 1 hora, 2 horas já tá sequinha, até menos. E essas fraldinhas cremer também, essas fraldinhas de boca, elas também secam super rápido. Então, você pode ter o dobro, né, de fraldas dessas cremer ou essas fraldinhas de boca com relação às capas.
Daí a quantidade mínima que eu recomendo seriam 5 capinhas e 10 dessas fraldinhas. Mas o ideal seria ter umas 20 dessas. Nunca pense que você vai ter muitas fraldas creme. Você usa elas para tudo, seja para colocar na fralda, seja para limpar a boquinha, para limpar o narizinho, para fazer várias outras utilidades com ela, para limpar o bumbum, enfim, nunca pense que fralda cremer é demais. Então, e depois que o bebê crescer, você pode continuar utilizando elas como reforço para absorventes de fraldas tamanho único. Daí aqui também, se você achar que tá grande, você pode ajustar ao longo do comprimento, né? Também tem mais essa opção de ajuste. E fica bem arrumadinho no bebê. Você coloca essas sobras pra dentro, né? E fica bem arrumadinho. Fica proporcional, não fica nenhum excesso de volume. Então, caso você use essas fraldinhas por 1 mês, 2 meses, depois você tem a opção de revendê-las, né? Tem os grupos de desapego na internet que você consegue revender essas fraldinhas por um preço legal. A rotatividade é grande, você vai usar pouco, então elas não vão estragar, você vai vender elas praticamente novas. Então vale a pena você investir num kit, pelo menos um kit básico de RN. Daí as outras opções para RN também são as fraldas all-in-one, né, como eu tinha falado, que são tudo em um. Elas já vêm com absorvente por dentro, costurado. Essa aqui é de carvão de bambu. Ele é um tecido bem macio, que dá toque seco, fica bem confortável no bebê. E ele não é tão volumoso, né? Ele fica bem legal no bebê, não fica excesso de volume. Daí você pode ajustar os botões, né? Conforme o tamanho do seu bebê. E esse botão aqui do meio, ele serve para o umbigo, né? Para proteger o umbigo. Você fecha aqui e daí o umbiguinho consegue respirar, né? Até ele cair, para ele cicatrizar bem, sem apertar o umbigo. Então fica um tamanho bem legal, bem proporcional. Depois que o umbigo cair, você pode abrir e ficar usando ela nesse tamanho. Existem diferentes marcas com diferentes modelagens. Essa aqui é uma das menorzinhas, né, que tem. Mas tem outra marca, por exemplo, essas aqui são Happy Flute. Todas essas capinhas e essas fraldas all-in-one são Happy Flute. E essa aqui é Pororó. A Pororó já tem uma modelagem maior. A gente pode ver que ela é bem maior. E ela é uma fralda de bolso, né? Ela não vem com os absorventes, ela vem com o bolso para colocar os absorventes aqui dentro. Tem duplo elástico para evitar vazamentos, né? E daí você pega absorvente que você quiser, pode ser até mesmo esses paninhos, né? Você junta os dois e coloca dentro do bolso da fralda, dobra e coloca dentro do bolso da fralda, fica bem, absorve bem. Ou então você pode pegar o Melton e já fazer de um tamanho que você consiga dobrar em 3 partes. Se eu não me engano, esse é 25 por 25. Daí você consegue colocar dentro do bolso dessa fralda de bolso. Só que essas fraldinhas RN, elas são bem pequenininhas. Daí se você tiver a mão um pouco grande, vocês não conseguem colocar o absorvente aqui dentro. Fica um pouco mais complicado. E como as trocas de RN são muito frequentes, talvez as fraldas de bolso não sejam as mais indicadas, porque daí você tem que trocar tudo, né? Troca tanto a fralda, né, a capa, quanto os absorventes. Então, você vai precisar
ter mais fraldas pocket, né, do que se você optasse pelas capas. Mas a vantagem é que ela também tem toque seco, como é um tecido mais macio, não sei se é microfleece, acho que é fleece, né? Daí também é igual a de carvão de bambu, tem toque seco, então fica mais confortável pro bebê. As fraldas Cremer normal não tem toque seco, fica molhado. Mas aí você tem a opção de colocar um liner de Microsoft por cima, né? Só no meio, assim, onde fica em contato mais com o xixi, você coloca uma faixinha de Microsoft. O Microsoft você não precisa cortar as bordinhas, basta você, não precisa costurar as bordinhas, basta você cortar, o tecido não desfia. Então dá pra fazer liner de Microsoft e botar por cima. E daí você fecha essa fraldinha de bolso e pronto. Também tem a opção de fechar aqui no umbigo, para proteger o umbigo. E pronto, tá pronta para uso. Como essa fralda aqui ela tem uma modelagem maior, ela pode servir até 6 quilos. Mas de repente sirva até mais, até além de 6 quilos, né? O fabricante que fala que é 6, mas pode ser que sirva até mais. Esse aqui já serve só até 5 quilos. Também tem uma outra opção, já na mesma linha das capas, com contorno por dentro. Esse aqui é um contorno da Bebês Ecológicos de Melton. Daí a vantagem dele é que ele tem uma absorção bem maior. Ele tem essa faixa de Melton por cima, tem o Melton aqui por baixo. Então a absorção dele é maior, seria ideal para noite. Mas só que bebezinho RN não dorme a noite inteira, geralmente, né? Dorme por umas 5, 6 horas no máximo. Então esses contornos seriam mais indicados para noite, para esse período que ele vai dormir um pouco mais e daí precisa ter uma absorção um pouco maior. Daí basta você usar o contorno e colocar a capinha por cima. Sempre lembrando para não deixar nada para fora. Todo o material absorvente tem que ficar por dentro da capa. Essas capinhas elas têm a dupla barreira anti-vazamento, né? Que é muito bom, porque geralmente os bebezinhos recém-nascidos têm a perninha muito fina. Daí pode ser que o xixi, o cocô vaze pelas perninhas. Mas como essas fraldas têm essa dupla barreira, daí a chance de vazamento é menor, fica bem ajustadinho. Bom, outra opção, caso você ache que não vai comprar fraldas RN porque não precisa, tem umas fraldas com modelagem um pouco menor. Essa aqui é uma fralda de fibra de café, que ela tem a distância entre as pernas menor do que as fraldas comuns da China, né? Aqui a gente tem uma fralda comum e aqui tem essas fraldas de fibra de café. Daí você consegue ajustar melhor em bebezinhos menores. Então, se você vai começar a usar essa só quando seu bebê tiver com 4 quilos, 5 quilos, essa aqui você consegue usar antes, porque ela vai ficar mais proporcional no bebê. Ela só tem a desvantagem de que ela é muito comprida, né? Daí, apesar dela ter a largura entre as perninhas menor, mas ela vai ficar mais presa até mais em cima no seu bebê, até mais na barriguinha dele. Mas essa fralda você vai usar até ele desfraldar, porque é uma fralda tamanho único, então ela vai servir até o desfraude. Você não vai precisar revender ela depois que você usar para RN. Ela tem muitos ajustes, então você vai usar por muito tempo. As fraldas all-in-one, tamanho único, já não ficam tão legais em RN, porque não tem como você tirar o absorvente daqui de dentro, ele já é costurado. Daí o menor tamanho que ela fica é esse. Para um bebê desse tamanho, fica proporcional, já fica legal, dá para usar. Mas para um bebezinho pequeno, fica muito estranho, muito volume, não dá para usar. Então, as fraldas all-in-one tamanho único, você
só vai usar mais pra frente, quando o bebê tiver um pouco maior. Então, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu sei que muitas vezes esse investimento que a gente faz nas fraldas RN pode ser um investimento arriscado. A gente não sabe por quanto tempo vai usar, se vai pagar o investimento. Mas aí você sabe, né, que para fralda descartável também é um dinheiro jogado fora, né? Um dinheiro que não tem volta. As trocas para RN são bem frequentes, né? Você vai trocar umas 8 vezes por dia. Daí, estimando um custo de cada fralda descartável mais ou menos 70 centavos. Se você usar por 3 meses, você gastaria em torno de R$ 500 só com fraldas descartáveis. E daí, se você comprar 5 capinhas, né, que é o mínimo que eu recomendo, e comprar tipo uns 20 fraldas dessas aqui, umas 20 fraldas creme, daí você vai gastar em torno de R$ 200. Então, é um investimento que vale a pena. Depois você pode até revender essas capinhas e recuperar parte do dinheiro que você gastou. E sem contar no conforto que é pro bebê, né? De não estar usando fraldas descartáveis desde o início da vida, que tem toda uma química, enfim, não é tão legal. Bom, então é isso que eu tinha para falar sobre o kit RN. Eu sei que é bem incerto, né? A gente nunca sabe se realmente vai usar, por quanto tempo vai usar. Mas eu acredito que vale a pena, pelo menos ter o básico em casa. E daí, se você quiser aumentar a quantidade, você pode também comprar algumas pockets, pode comprar também essas que são all-in-one, para quando for sair de casa, porque é mais fácil de trocar, enfim. Então era isso que eu tinha para falar sobre o kit RN. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!